Professor, seja muito bem-vindo. Um bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. Professor, eu só vou pedir para o senhor apontar mais o microfone para a boca do senhor para sair bem o som. Professor, um tema interessante e também novo, podemos dizer assim? Talvez uma abordagem nova. Desde criança, nós aprendemos sobre a importância do perdão no sentido do amor ao próximo. Um assunto bíblico, né? Quando perguntaram a Jesus se quando alguém cometesse um pecado contra a gente, se deveríamos perdoar quantas vezes? Até 7 vezes? E Jesus teria respondido, não, deveremos perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7, né? Então, a abordagem no cristianismo, ela enfatiza o benefício do perdão para o ofensor. E o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos o poder do perdão, os benefícios do perdão, mas para benefício de quem foi ofendido. Já que o coach, ele busca o quê? Ele busca fortalecer a pessoa para a pessoa conquistar seus objetivos na vida com mais força, com mais energia, com maior qualidade, em menos tempo. E nós vamos ver aqui hoje que quando nós não concedemos o perdão para quem nos fez o mal, para quem cometeu uma violência, fez uma fofoca contra nós, quando nós não concedemos esse perdão, nós carregamos esses sentimentos por muito tempo. E aí nós passamos a ter ressentimentos, ou seja, sentir de novo. E sempre que a gente sente de novo aquelas dores, aquela lembrança da pessoa, lembrança do fato que aconteceu, nós temos os mesmos prejuízos emocionais e até físicos de quando nós fomos vítimas daquele mal. Então, nós vamos focar aqui o perdão na ótica da inteligência emocional, na ótica de beneficiar a quem concede o perdão. Professor, então, quais tipos de benefícios podemos dizer nesse contexto? Olha, no mínimo 3 tipos de benefícios. O primeiro tipo, que é farto na literatura, nos órgãos de medicina, com os próprios médicos, é que a concessão do perdão diminui probabilidades de doenças físicas, diminui a probabilidade de diminuição de depressão, de doenças cardíacas e até influencia em outros indicadores de saúde ou não saúde, como por exemplo o colesterol. Então, se conversarmos com um médico, ele vai dizer que muitas e muitas doenças físicas têm causa emocional. Esse é o primeiro. O outro benefício importante para quem concede o perdão é que quando a gente concede o perdão, a gente fica mais forte, tem mais energia, fisicamente falando, psicologicamente falando, emocionalmente falando. A neurociência nos informa que quando a pessoa vive por muito tempo em estado de tristeza, de mágoa, de ódio, de rancor, há uma grande probabilidade de descontrolar um hormônio muito importante chamado cortisol. E o descontrole do cortisol pode gerar o estresse,
a apatia, a moleza, como é conhecido no popular, né? Diminui a nossa força para lutar na vida, para cumprir nossas obrigações e principalmente lutar para a gente crescer, para a gente atingir os nossos objetivos e as nossas metas. E o terceiro é que se não concedemos o perdão, nós carregando aquela lembrança do passado, nós temos restrições e prejuízos na participação em eventos coletivos, inclusive em eventos sociais, em eventos de lazer. Por exemplo, vai haver um exemplo assim, uma festa, um baile, um jantar, né? E a pessoa toma conhecimento que aquele que lhe ofendeu há um tempo atrás estará nesse evento. Aí a pessoa que foi ofendida, que não concedeu o perdão, ela fala, não vou lá, não quero me encontrar com aquela pessoa. Ou se ele até vai, por exemplo, um jantar, um baile, alguma coisa, e se encontra com o ofensor, se encontra com aquela pessoa que lhe ofendeu, ele passa a se sentir mal, passa a ter um mal-estar físico. Então, provavelmente o ofensor nem se lembre mais daquilo que ele fez para essa vítima. Mas a vítima, além de ter sido vítima no passado por esse mal que lhe foi causado, ainda ele se deixa controlar pelo ofensor. Então ele começa a ter um mal no estômago, mal no interior, então até dentro do corpo dele tem a gestão do ofensor. Aí gera todo aquele climão, né? Gera aquele climão em prejuízo de quem? De quem já foi ofendido. Então a concessão do perdão, ela tem o objetivo de fazer a desconexão entre o que aconteceu com o presente. Porque aquilo que aconteceu, aconteceu, ninguém mais vai mudar. Tá certo? Tá certo. Então esses seriam alguns benefícios aí para quem pratica o perdão, então, no caso, um dos, né? Certo. É líquido e certo que gera esses benefícios. Agora, tem, inclusive, que esse perdão ser concedido em termos de verdadeiro sentimento. Não pode ser só assim, só de palavra. Eu perdoo. Não. Tem que, em nível de sentimento, em nível assim neurológico, precisa que haja a concessão do perdão. E acrescento só um detalhe. Quando a gente começa a praticar o perdão, nessa ótica, logo logo nós criamos o hábito e é como se ficássemos vacinados. Porque quando nós sofrermos novos prejuízos, novos ataques, injustiças, fofocas, sofrimentos físicos, nós automaticamente já estaremos perdoando a pessoa para que a gente não carregue junto as dores que aconteceram. Agora, Campassi, por que a prática do perdão gera esses benefícios, além dessa que você acabou de comentar, relacionada à desconexão entre os fatos acontecidos no passado e o presente? Principalmente essa que você se referiu, Marquinhos, principalmente. Porque se a gente não concede o perdão, nós carregamos por muito tempo aquelas dores. Fazendo assim uma grossa metáfora que eu vi em uma palestra de uma psicóloga, né? Eu não me lembro o nome dela agora. Ela diz o seguinte, é como se você estiver andando pela rua e alguém montar uma armadilha para você e você pisar em um cocô grande, né? Uhum. E aí você tem duas alternativas. Se sujou o sapato, sujou a calça, e você continuar a sua caminhada até o final do dia e continua levando aquele mau cheiro, levando aquele desconforto, né? Do cocô que está no seu sapato ou na sua calça, né? E a outra alternativa é a gente parar imediatamente e nos limparmos, né? E nos livrarmos desse cocô. Então essa metáfora quer dizer o seguinte, que se nós não
concedermos o perdão, nós não teremos esse benefício de nos livrar daquele mal, né? É como se a gente continuasse carregando o cocô na nossa caminhada por muito tempo. Bom, professor, vamos ver se eu estou entendendo. O perdão tem o poder de interromper todo esse ciclo negativo? Perfeito, perfeito. Está entendendo muito bem, muito bem. Por quê? Qual que é o ciclo? Ressaltando bem. Se a gente não concede o perdão, a gente, na hora do que aconteceu, pode ser até uma prisão injusta, né? A gente vê na televisão aí pessoas que são presas, vão para cadeia injustamente, né? É uma baita de uma agressão, uma violência, ou qualquer outro mal, qualquer outro tipo de violência, seja física, seja moral, seja, enfim, qualquer tipo de violência, né? Então, se a gente não concede o perdão, nós carregamos aquilo, carregamos. E aí gera o ressentimento. O que é o ressentimento? A gente sente de novo a tristeza, a mágoa, as dores, o ódio, o rancor em relação ao que aconteceu e em relação à pessoa. E aí é um ciclo totalmente negativo. E como falamos do cortisol, que ele descontrolado gera o estresse, gera a apatia, gera uma fraqueza emocional e física, o contrário é verdade, interrompe esse ciclo que você falou negativo e tem tudo para começar um ciclo positivo, que é, por exemplo, a geração de outro neurotransmissor super importante no nosso cérebro, que é a serotonina. Então a serotonina, ela tem o papel de gerar o bom humor, gerar alegria, gerar o prazer. E aí, ao contrário do ciclo negativo, que você muito bem focou, gera um ciclo positivo. Alta serotonina, alta energia pessoal, alto nível de alegria e alta capacidade de realização. Tá certo? Professor, um ponto que nós podemos também entrar. Não é difícil para uma pessoa que foi ofendida ir até aquela pessoa que a ofendeu para perdoá-la, voltar a conviver com uma pessoa que lhe gerou um sofrimento ou uma injustiça? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Muito bom, vamos esclarecer. Primeiro, não há necessidade de o ofendido ir até a pessoa que lhe ofendeu para lhe pedir o perdão. Ele pode, se quiser, telefonar para a pessoa, ele pode ir ou ele pode não fazer nada disso. O importante é ele, em nível de sentimento, gerar esse perdão. O ofensor nem precisa ficar sabendo. Então ele não precisa ir, né? A outra parte de sua pergunta, qual foi? Se ele não precisa ir. Voltar a conviver, né, com uma perfeito, pessoa. Perfeito. Não há necessidade de voltar a conviver. Nós convivemos, nós nos relacionamos com as pessoas que nós queremos, que nós escolhemos. Então nós podemos conceder o perdão, não levar mais as más consequências daquela violência, daquele erro, daquela maldade que nos foi feita, mas simplesmente ele continuou com a vida dele e a gente continuou com a vida nossa. Então não há necessidade de restabelecer. Assim como eu também já quero acrescentar que não é necessário também a gente esquecer do que aconteceu. Ninguém esquece, né? O fato aconteceu, a dor já existiu, o prejuízo já existiu, então não é necessário ir pedir o perdão para a pessoa, não é necessário voltar ao relacionamento e não é necessário esquecer.
O importante é em termos de sentimentos, em termos assim neurológico, se é que eu posso falar, a gente desligar, desconectar o que aconteceu no passado com o presente, para a gente não levar isso mais adiante. Agora, Campassi, muita gente tem uma certa dificuldade, né? Talvez aí de, podemos dizer, inocentar, né, uma pessoa que sabemos em algum momento ter cometido algum erro, alguma ofensa com a gente. Né? Muita gente, a gente nota isso, né? Tem essa dificuldade, né? Marquinhos, outra excelente pergunta. Excelente pergunta. E uma das causas dessa dificuldade, é que quem foi ofendido, ele diz para ele mesmo e às vezes diz para outras pessoas: como que eu vou inocentar aquele que fala um palavrão, que fez isso contra a minha pessoa, contra a minha família, tal, né? Como que eu vou inocentar, né? Então aí precisa ficar claro o seguinte: ninguém de nós somos Deus. Então nós não inocentamos ninguém. Nós não absolvemos ninguém. O que nós vamos fazer é nos livrar do sofrimento. Mas a pessoa que cometeu aquela violência, cometeu aquele erro, aquela maldade, aquela fofoca, aquela injustiça, ele é problema dele. Dele com as leis, se foi algo na área criminal. Problema dele perante a consciência dele. Dele perante Deus, perante o que ele acredita ou não acredita em termos de religiosidade. No caso do perdão aí, entraríamos naquele tema que discutimos aí relacionado à inteligência emocional, a pessoa tem que ter, né? Totalmente, até por isso até que nós trazemos isso, porque há 15 dias, quando nós falamos a primeira parte da inteligência emocional, nós destacamos aqui todos os benefícios, ou grande parte dos benefícios da inteligência emocional, muitos benefícios. E se a gente não pratica o perdão, nós estamos prejudicando o atingimento daqueles benefícios. Ao contrário, quando nós praticamos o perdão, do jeito que nós estamos falando, né, em nível de sentimento, nós estamos nos fortalecendo para atingir todos aqueles objetivos que a inteligência emocional oferece, oportuniza para todos nós. Professor, nosso tempo está se esgotando. Para a gente finalizar esse tema, finalizar o tema não, porque nós vamos dar continuidade ainda nas próximas sextas-feiras. O senhor tem algo mais para acrescentar no dia de hoje? Olha, normalmente eu não tenho, mas hoje até eu tenho. Então vamos lá, professor. Vamos lá que o papo tá bom. Tudo que eu falei, eu me referi até agora a conceder o perdão para outra pessoa que nos gerou sofrimento, prejuízo, maldade, etc, né? Mas isso vale na situação inversa. Ou seja, se nós temos em nossa memória, em nossa consciência, que nós fomos o ofensor, que nós cometemos maldade, que nós cometemos erros perante outras pessoas, nós devemos fazer exatamente isso para perdoar a nós mesmos. Tá certo? Ou seja, se eu cometi um erro, uma falha, uma ofensa para com o Marquinhos, e eu não tirar isso dos meus sentimentos, da mesma forma que eu falei até agora, eu vou continuar pagando pelos ressentimentos que eu poderei ter. Então isso vale no inverso. Exatamente. E também, e para finalizar agora, isso também vale quando nós temos consciência que fizemos mal para nós mesmos. Ou seja, conceder um auto-perdão por aquilo que nós agimos mal em relação às nossas vidas, tivemos atitudes que nos geraram prejuízos, e a gente não pode, não deve ficar se martirizando por aquilo que nós fizemos de forma inadequada no passado. Então o perdão, ele é feito de nós para com a outra pessoa que foi ofensor,
é feito para nós mesmos quando nós fomos os causadores e também para nós mesmos quando nós geramos algum mal para nós mesmos. Professor, antes de despedir do senhor, o Túlio do Jornal Semanário mandou aqui: bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, bom dia, professor. Esse tema de hoje é muito forte. Se as pessoas soubessem o poder e a mudança que o perdão causa na vida das pessoas, exercitariam mais essa atitude. Parabéns pelo tema. Oh, maravilha, Túlio. Grande abraço. Grande abraço também, vou aproveitar já que abriu aí, pro Túlio. Um grande abraço também pro nosso amigo Tarcisinho Conag, que é ouvinte assíduo. Opa, e sempre ele manda feedback, viu? Manda feedback. Grande Tarcisinho Conag, grande abraço. Professor, então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e nas próximas semanas vamos continuar dando continuidade sobre o assunto, sobre a inteligência emocional, que terá continuidade aqui em nosso bate-papo. Correto. Eu agradeço pela oportunidade e deixo um abraço para todos vocês aqui da Raízes e para todos os nossos ouvintes. Um bom dia, bom final de semana. Bom final de semana.